Muito bem, meus irmãos. O segundo ponto vem falando sobre as características do verdadeiro pastor. O primeiro item desse segundo ponto vai falar que um caráter íntegro. Então, o verdadeiro pastor, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, para aconselhar, para comunicar de forma clara com a igreja local. E para isso ele precisa de um caráter íntegro. Ele precisa de zelar da sua integridade, né? O que é zelar? É vigiar, ter cuidado, atenção, né? Quanto à sua vida particular. Ele precisa viver aquilo que ele prega. Nós vamos ver no finalzinho aí desse item que fala que a melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Lá em Mateus 23, versículo 2 até o 36, Jesus vai falar sobre os fariseus. Os fariseus eram aquele tipo de pessoas que falavam, mas eles não praticavam aquilo que eles falavam, né? A sua vida era totalmente diferente daquilo que eles conviviam. Então hoje o verdadeiro pastor tem que se identificar com a sua integridade, né? Com a sua vida, né? A sua vida tem que estar em sintonia com aquilo que ele vai falar, que ele vai pregar, né? Que ele vai ministrar às outras pessoas para ele ter veracidade, segurança naquilo que ele está transmitindo, né? Então, quando acontece de arranhar a sua integridade, acaba perdendo toda a sua autoridade ministerial como pastor, né? Uma vida de um pastor que arranha a sua imagem, a sua integridade, ele acaba caindo discreto e para voltar fica aquela mancha, as pessoas não têm mais confiança, por quê? Aquilo que ele falava, que ele pregava, ele não tem mais condição, autoridade para ministrar. Nós vamos ver aí, falando sobre liderança, o comentarista fala assim, como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Né? De humildade comportar como soberbo, né? De simplicidade e mostrar ser esbanjador. Então ele não pode ter uma vida, pregar uma verdade e não viver aquela verdade, né? Ele precisa viver aquilo, com a sua vida precisa viver, né? Um exemplo para os fiéis e os infiéis, né? Em 1 Timóteo 3,2, eu quero ler com os irmãos rapidamente, fala assim, olha, o versículo 2 do capítulo 3 de Timóteo, 1 Timóteo, Paulo fala assim, como, pois, o bispo, ele seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não. Então, essas características de exemplo para os fiéis e os infiéis. Ele tem que ter essas características. Né? Ele tem que ser moderado, né? Tem que ser sóbrio, irrepreensível. Isso é uma das características do verdadeiro pastor, né? Daquele que carrega esse cargo ministerial. Né? Irrepreensível, né? É uma pessoa zelosa, que tem uma conduta irrepreensível, sem manchas. Né? Então, todo esse cuidado ele tem que ter para ser exemplo para os fiéis e para os infiéis. Para os fiéis que continuar no caminho, para os fiéis para entrar neste caminho. Né? Demonstra com a sua vida, né, ter o fruto do Espírito, o autocontrole, mansidão, bondade, amor. Todas essas características têm que estar como exemplo desse verdadeiro pastor. Né? E exemplo para a família. Né? Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser exemplo para a sua própria família. Ele precisa, dentro do seu lar, antes de pastorear a igreja, ele precisa pastorear a sua família. Né? Tem que ser exemplo dentro de casa, dentro do lar. E assim poder transmitir primeiro para a sua família, para depois transmitir para as outras pessoas como um exemplo de homem de Deus, de pastor, né? Aquele que dá a sua vida não só para as ovelhas, mas a sua família. Né? Ele precisa pastorear a sua família. Terceiro ponto, vai falar sobre o ministério pastoral, a missão do pastor. Né? A missão do pastor, o significado é apacentar ovelhas, né? Ter o cuidado com as pessoas que recebem a Cristo como Salvador,
dando-nos o alimento espiritual. Esse é um dos principais características do pastor, é preparar esse alimento espiritual para crescer, né? Crescimento do reino de Deus, crescimento da igreja, né? Edificação da igreja, né? Ele precisa trabalhar espiritualmente dentro da palavra de Deus, né? Com a igreja, né? E ele é o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas e é zeloso de amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, né? Sua vida, ela vai ser agora dedicada totalmente à obra pastoral, né? Ele precisa dedicar. E no capítulo 40 de Isaías vem falando assim, versículo 11, está aí na nossa lição, como um versículo aí, né, que encontramos no livro do profeta Isaías, fala assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, eles guiará mansamente, né? Essa é a característica do pastor, cuidando a sua missão, né? Carregar no braço, recolher os cordeirinhos, levar o regaço, né? Amamentar e guiar mansamente, né? Preparar tudo isso aí, zelando da ovelha até que ela ganha, né, uma maturidade, né, que ela venha crescer, né, e desenvolver. Ele tem que fazer esse trabalho, né, pastoral, ele tem que ter esse zelo. Uma missão polivalente, né, uma missão que tem que ter uma múltipla e polivalente, né, conduta do pastor, né? Ele tem que ter esse trabalho, né, dinâmico com a igreja, ensinar, aconselhar, pregar a palavra, evangelizar, ser missionário, profeta, juiz, né? Juiz de causas complexas, às vezes ser psicólogo, conciliador, administrador dos bens espirituais e recursos humanos, né? Na igreja local. Outras tarefas como pai, esposo, dono de casa, como pastor da sua família. Ele tem que ser polivalente e múltiplo, né? Olha, todo um trabalho pastoral, né? Essa polivalência, né? Essa multiplicidade que ele tem que desenvolver, né, no trabalho pastoral. Então é muito importante a vida que o pastor deve levar e deve zelar dela para que ele possa desenvolver esse ministério, que não é fácil. A missão pastoral é muito complexa, né? Ela é muito árdua, né? Esse ministério ele envolve muito essas coisas que precisam ser trabalhadas, né? Ele precisa ser polivalente, né? Ele precisa ter esses cuidados e zelo com a obra do Senhor, com a igreja local. E ele vai fazer todo esse trabalho numa igreja local. Ele não é como missionário que vai ser enviado, o apóstolo que ele é enviado, que ele trabalha, que ele traz o fundamento, que ele funda ali a igreja, põe todas as características e sai para campo novamente. Não, mas ele é o pastor local, ele fica entre quatro paredes, ele vai desenvolver todo esse trabalho que eu acabei de citar aqui dentro da igreja local, né? Então, esse é o trabalho polivalente, uma missão polivalente, né, e múltipla do pastor. O terceiro item fala sobre o cuidado contra os falsos pastores. Qual a característica, como identificar esses falsos pastores, né? Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele viveu esse momento, né? Então, nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, não vou ficar preso a esse ponto, mas vou trazer algumas características, né, para identificar os falsos pastores, né? Primeiro, eles não cuidam do rebanho, né? Não tem esse cuidado, esse zelo com o rebanho, de apacentar ele. Esses falsos pastores que nós, como a gente vai identificar, eles apacentam a si mesmos. Eles não estão preocupados com o rebanho, estão preocupados com a sua vida pessoal, né? Com o seu eu, o seu ego, né? Com as suas questões particulares. Então ele apacenta a si mesmo, ele não tem rebanho para apacentar. Ele é o próprio pastor de si mesmo, né? Então é uma das características dos falsos pastores. Primeiro, depois eles enriquecem às custas das ovelhas. Eles comem da carne, da gordura e vestem da lã das ovelhas. O que ele puder arrastar, que ele puder absorver da ovelha, ele vai absorver, né? Ele vai tirar dela, né?
E outra, ele não tem amor pelas ovelhas, né? Ele não importa com as ovelhas, né? Com a vida espiritual das ovelhas, né? Então, essas são as características de pastores, de falsos pastores que nós podemos identificar. Eles dispersam as ovelhas, não tem cuidado delas, né? E o que ele faz? Ele acaba no final entregando aos lobos e às feras, né? E aí o rebanho se perde. Porque a característica do falso pastor, ele não é sustentado, ele não consegue se manter, né? A hora uma outra ele vai aparecer, vai ser desvendado, né? Porque eles são fraudulentos, né? Eles não pregam a palavra, eles não guiam as ovelhas, eles não estão preocupados com as ovelhas, estão preocupados com sua própria vida, né? Então esse os falsos pastores, né? O Altíssimo considera como os falsos pastores que apacentam a si mesmo e não as ovelhas, como eu já falei. Exploram o rebanho e não a poupavam, né? Não demonstram amor pelas ovelhas, fazendo que as dispersam, né? O próprio Deus é contra esses falsos pastores. Está lá no livro de Ezequiel, nós podemos edificar. Então, irmãos, finalizando aqui, ora pelo seu pastor, ore pelos nossos pastores, porque traz nos ombros a responsabilidade da nossa vida espiritual, né? Da nossa vida particular, pela nossa família. Os nossos pastores estão trabalhando diariamente, né? Nosso pastor acorda às 5 horas da manhã e já começa a orar pela igreja, né? Aconselhando a igreja, trazendo palavras de alimento para o rebanho, apacentando realmente o rebanho. Mas essa responsabilidade é muito grande sobre os ombros deles e eles sofrem muito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e orar por eles e ajudar, né? Para que eles possam desenvolver esse ministério com alegria, que eles não venham sofrer, né, por causa de nós, mas sim eles venham se alegrar, porque nós estamos sendo guiados por eles e sendo ajudados por eles, né? A conclusão fala no finalzinho: portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar o seu ministério. Oremos pelos nossos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiamos com amor e carinho. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar, que nós possamos estar colocando as nossas orações, os nossos pastores, para que eles possam desenvolver seu ministério com alegria e com amor. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, em nome do Senhor Jesus. Amém.